Salve, salve! Estamos aqui para a primeira parte da nossa história. Vamos logo. Um campo gerado por um fio de comprimento definido. Vamos lá então. A nossa história vai começar mais ou menos assim. Vamos imaginar aqui que esse meu fio, ele tem, sei lá, ele vai prosseguindo para os dois lados. Só que, assim como eu apresentei para vocês antes, a gente vai pegar uma parte desse nosso fio, né? Pequena parte dele, vou desenhar aqui direitinho, gente. Pequena parte dele, que é uma parte que nos interessa. E essa parte, meus amigos, ela vai ter... Deixa eu desenhar agora um pouco maior, porque aí nos interessa um pouco mais. Essa parte vai ter um comprimento definido. Deixa eu desenhar um pouco mais comprido. Eu acredito que... Deixa eu só acertar esse desenho, tá, gente? Mais ou menos... Isso. Mais ou menos isso. Eu acho que já é suficiente. Vamos lá. Colocando aqui agora o cantinho. Beleza. Mais ou menos isso que a gente vai pegar. E eu vou dizer uma outra coisa. Vou trazer esse nosso pedaço aqui de fio e vou dizer para você o seguinte. Esse comprimento de fio, ele tem um tamanho DL. Ou seja, um tamanho infinitesimal. E eu esqueci de dizer isso, na verdade, né? Nesse fio vai estar passando uma corrente de intensidade I. Aqui também vai estar passando. Beleza. Por consequência, eu vou pegar o centro geométrico, vou colocar aqui nesse ponto do meio. E aqui, gente, nesse ponto P de interesse, eu vou dizer para você que vai estar sendo gerado um campo eletromagnético em função dessa corrente que está passando. Como que nós calcularemos, né? Palavra nova. Como que nós vamos calcular a intensidade desse campo? Se você bem lembra, nós vamos calcular utilizando a lei de Biot-Savart. Permeabilidade magnética do meio dividido por 4π R ao cubo vezes o produto vetorial de dl por R. E é assim que nós vamos calcular. Você pode agora estar se lembrando, ou então se perguntando, como é que você calcularia produtos vetoriais? Vou fazer uma breve revisão aqui. De uma maneira bem simples, só o suficiente para a gente poder fazer os nossos cálculos, tá? Tendo esses vetores A e B defasados por um ângulo θ, a gente pode dizer que o produto vetorial de A vezes B é dado por módulo de A, perdão, esqueci de colocar aqui, módulo de A vezes módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles. Isso aqui é suficiente para a gente, não precisamos de nada além disso para poder resolver os problemas que vão envolver as nossas discussões. Então, tendo isso em mente, vamos em frente. Então, galera, temos aqui a nossa lei de Biot-Savart. Beleza. O que mais seria útil para a gente poder dizer aqui para a gente começar essa história? Vamos definir essa distância nossa como uma distância R, para a gente poder utilizar as nomenclaturas que a gente estava utilizando até agora. Então, distância R. Beleza. Tendo essa distância R definida, a gente já pode jogar logo na lei de Biot-Savart. Escrever que dB é igual a μ0 vezes I dividido por 4π R ao cubo. O produto vetorial desse cara vai ser o quê? O dl mesmo, que é uma distância, vezes o R, vezes o seno entre eles, que percebe o seguinte,
essa distância está sendo tomada nessa direção e essa está sendo tomada nessa. Então, o ângulo entre esses caras, se a gente for parar para analisar, é um ângulo de 90 graus. O seno de um ângulo de 90 graus é 1. Então, eu nem vou escrever aqui. Vou deixar dessa forma. Vou aqui continuar a nossa conta. E dizer para você que μ0 vezes i dividido por 4π r ao cubo vezes... esqueci de fazer uma coisa importante. Perceba que esse r e esse r estão aqui. Então, podemos dividi-los. r² vezes dl. E isso aqui, galera, é o suficiente para a gente poder calcular isso tudo. Mas perceba que você vai ter que sempre saber esse pedaço. E isso algumas vezes vai ser um empecilho para você, porque esse pedaço não vai ser dado. Então, aplicando de forma direta, o resultado é esse mesmo, não tem nada de errado. Só que nós podemos melhorar um pouco mais dessa interpretação. Para isso, eu vou reciclar o nosso desenho aqui e vou trazê-lo para baixo. Vou colocar ele aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tracejar linhas imaginárias até o ponto P em função das extremidades, né? Peguei uma extremidade aqui no nosso negócio e coloquei esses prolongamentos. Eu vou pegar também dois ângulos. Vou pegar aqui um ângulo alfa e aqui um ângulo beta. Tendo esses ângulos aqui, o que a gente pode utilizar? A nossa grande jogada aqui vai ser escrever o nosso DL em função de R. E como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer um pequeno recorte desse triângulo aqui, ó. Vou desenhar até de rosa. Esse triângulo aqui. E eu digo mais. Vou chamar essa distância que eu peguei aqui, eu vou chamar ela de x. E a distância remanescente eu vou chamar de y. Vou até apagar esse desenho dessa corrente, porque ele não vai ser útil aqui agora. E nós temos dois triângulos. Então, a nossa proposta vai ser o quê? Veja bem. Nosso DL vai ser escrito agora como y mais x. Essa é a nossa proposta a partir de agora. É o início de tudo. Vamos tirar esse recorte desse triângulo que eu fiz e trazer ele para cá. Muito bem. Tendo esse triângulo aqui, eu vou ter aqui o meu valor de x, desenho o y ali sem querer. Aqui o r. Aqui uma distância dada pelo teorema de Pitágoras, x² mais r². E aqui o nosso ângulo de interesse, alfa. Eu vou só dar uma melhoradinha aqui, porque eu sou meio caprichado com isso aqui. Beleza, gente. Vocês estão enxergando agora esse nosso recorte desse triângulo aqui. Esse triângulo que eu estou rabiscando aqui de rosa. Percebam o seguinte. Para nós utilizarmos o nosso x e o nosso y em função do r, só nos resta basicamente uma única opção, que é utilizar a trigonometria ao nosso favor. Aonde, se você escrever que x, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela sua hipotenusa, ou seja, x é o cateto oposto e a hipotenusa é x² mais r², pode ser escrito como seno do ângulo alfa. E relacionando o nosso lado r e o nosso lado x, a gente pode dizer o seguinte.
esse artifício que eu vou utilizar é um artifício que ele vai fazer sentido devido às distâncias que nós estamos trabalhando. Então, r quadrado mais x ao quadrado vezes seno de alfa é o suficiente para a gente. Aí você pode estar se perguntando, mas espera lá, você não disse para mim que esse x aqui ia acabar atrapalhando? Eu disse. E aqui que mora basicamente o nosso artifício. Imagina o seguinte, dl, deixa eu escrever o dl, né? dl é uma distância infinitesimal, ou seja, dl é aproximadamente zero, mas não é zero, é aproximadamente. Uma parte de dl vai ser x, então x é aproximadamente zero também. É uma distância pequena, mas é uma distância que ela vale a pena ser mensurada. Ela é pequena o suficiente para a gente poder notar. Mas eu digo para você o seguinte, eu vou um pouco além. Desculpa, galera, eu voltei aqui, fiz um breve corte que teve um barulho aqui, mas voltando. Vou dizer para você o seguinte, vamos imaginar que o x é igual a 0,0001, que é igual a 10 a menos 4. É uma distância, por exemplo, se a gente for chamar de metros, é uma distância mensurável. Ah, você fala, beleza, é perto de 1 milímetro, é algo pequeno, né? É algo pequeno, mas você sabe que é algo pequeno. Mas, cara, se você pega x e eleva ao quadrado, você pega o 10 elevado a menos 4 e eleva ao quadrado, fica 10 elevado a menos 8. Esse valor, ele é muito mais próximo de zero do que esse. Concorda? Então, para a gente poder carregar um número pequeno já é complicado, um número menor ainda torna-se insignificante. Então, o que a gente toma de atitude? A gente diz o seguinte, que o nosso x ao quadrado ele é pequeno o suficiente para a gente considerar que ele é aproximadamente zero, que ele tende a ser um número zero. Então, a gente diz o quê? Que o x vai ser r quadrado mais zero vezes o seno do ângulo alfa. Portanto, o nosso x vai ser r vezes seno de alfa. Essa é a jogada que a gente vai utilizar para poder escrever os comprimentos em função da nossa distância de interesse ao ponto P para determinar a nossa intensidade do campo magnético. E essa análise que eu fiz aqui para você é exatamente a mesma para esse outro triângulo aqui. Significa que o y ao quadrado vai ser pequeno o suficiente comparado ao nosso r, que é a nossa distância. Logo, a gente vai poder desprezá-lo e o resultado que a gente vai encontrar, no outro caso ali, seria yr vezes seno de beta. A mesma análise. Então, se a gente for jogar para cá, para continuar a nossa conversa, deixa eu só pegar um pouquinho mais de espaço aqui, para a gente poder deixar algo um pouco mais organizado. Pegar ela aqui, ó, trazer um pouco mais para cá. Mas eu vou trazer aqui para cima mesmo, isso. Trazendo um pouco mais aqui para cima, deixando tudo organizadinho. A gente pode dizer o seguinte, o nosso DL, ele vai ser escrito como o x é r seno de alfa. Então vai ser r seno de alfa mais r seno de beta. E é assim que nós vamos escrever o nosso DL. Em função disso aqui que a gente acaba de discutir. Se ficou um pouco esquisito, reveja a parte que eu expliquei isso e pode deixar nos comentários ou me pergunta mesmo. Voltando para a nossa lei de Biot-Savart, que a gente tem esses valores aqui, a gente agora pode escrever esses valores aqui, substituindo o nosso DL. Ou seja, se a gente for substituir o DL, olha só o que acontece agora. Vou apagar o DL. Nosso DL, ele vai virar o quê? R vezes seno de alfa mais R
vezes seno de beta. O que faz a gente perceber o quê? Esse R pode ser colocado em evidência e, portanto, a gente pode cancelar ele já de uma vez, o que diminui ainda mais o expoente ali de baixo. Então, a gente vai ter um módulo de dB igual a μ0 vezes I dividido por 4πr vezes seno de alfa mais seno de beta. E, meus amigos, eu digo para vocês o seguinte: isso aqui é suficiente. Se você quiser utilizar, se você for um pouco mais rigoroso, você usa as integrais aqui, para você só poder dizer, eu integrei. Como aqui a gente está tendo um elemento infinitesimal aqui não tem, aqui é tudo constante, essa integral basicamente ela vai ficar fazendo papel de boba ali, coitado. Mas você vai poder dizer o seguinte: o módulo do campo magnético nessa distância que a gente percorre, que é o R, é dado pela permeabilidade magnética do meio vezes a corrente que passa pelo fio, dividido por 4πr seno de alfa mais seno de beta. E esse é o resultado que a gente estava procurando. Ou seja, o nosso fio de comprimento DL é suficiente que nós saibamos essa distância de P. E é suficiente que nós saibamos também esses ângulos. Sendo esse ângulo aqui, igual eu desenhei aquela hora, um ângulo alfa, um ângulo beta, e aqui um ângulo alfa. Basicamente, galera, é isso que faz a nossa lei surgir. E muito obrigado por você que assistiu até aqui. Essa é a demonstração dessa lei que a gente basicamente decora, mas essa é a demonstração dela, de onde que ela veio. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o like e vamos pro próximo vídeo.